Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E hoje eu vou falar de um tema aí que eu vejo muita dúvida, que é em relação ao prazo de turismo, prazo de turista aqui em Portugal do brasileiro, tá certo? Então fica comigo nesse vídeo até o final. Aproveita, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação. Muito importante pra mim, de graça. Não custa nada pra você. Pra mim, ajuda o meu canal a subir. Ajuda o YouTube a computar aí as minhas horas. Ver que o conteúdo é de valia, tá certo? Então, se inscreve aí no meu canal. Gratidão já é a palavra de ordem. E vamos que vamos! Então, gente, vamos lá. Sem embromação, vamos direto ao ponto. Cheguei aqui hoje para trazer para vocês aí a relação do prazo de turismo aqui em Portugal do brasileiro, né? Vamos dar aqui uma breve introdução, porque eu tenho vídeos no meu canal falando sobre isso, né? Falando sobre o ETIAS, né? Que é o visto que vai começar a ser exigido, acredito eu, que no final aí de 2022 teve uma prorrogação por conta da pandemia, dos casos do Covid. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês em janeiro de 2022. Lembrando que janeiro é um mês muito feliz, meu aniversário, vivi quarentando. Não é a quarentena, hein, gente? É quarentando, só tô ficando velhinha, tá certo? Adoro, amo fazer aniversário, mas brincadeiras à parte, por conta da pandemia, a solicitação aí do ETIAS ainda não tá muito com data definida. Cada hora a gente escuta falar uma coisa aqui em Portugal, mas eu tenho um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês falando sobre isso, mas não clica agora para o YouTube continuar computando aqui as minhas horas. Anotem os minutos do vídeo, todas as dicas que eu vou dando para vocês aqui, depois vocês voltam para poder assistir, tá certo? Então, o que eu vim falar aqui com vocês hoje? Sobre o prazo, já que a gente, por conta do acordo, né, entre Brasil e Portugal, o brasileiro, ele não necessita de nenhum tipo de visto para poder vir passear, né, aqui em Portugal como turista, tá certo? Existem vistos quando você quer vir morar aqui em Portugal. Vou deixar a playlist aqui, eu tenho vários deles aqui no meu canal, a playlist de vistos, por exemplo, como aposentado, como empreendedor, visto de trabalho, visto de estudante, enfim, quando você quer comprar algum imóvel aqui em Portugal também, são formas de você vir com visto do Brasil morar aqui em Portugal. Mas o que eu tô falando hoje não é essa questão aí de moradia, é a questão aí do visto de turismo. É claro que a gente sabe que várias pessoas, por ser mais fácil, mesmo não sendo a maneira correta de vir para Portugal, acaba entrando aqui em Portugal como turista e decide, quando chega aqui em Portugal, né, gente, morar aqui em Portugal. Há maneiras de ficar legal? Há maneiras de ficar legal. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando mais a fundo da manifestação de interesse, que é a maneira que você tem quando você vem como turista, conhecer o país e resolve fixar moradia aqui em Portugal. E aí você pode dar entrada nessa manifestação de interesse para se legalizar aqui em Portugal, mas não é a maneira correta, tá certo? Quando você pensa realmente em vir para fixar moradia, para morar aqui em Portugal, a maneira correta são inúmeros vistos aí que você tem, que eu deixei a playlist para vocês no canal. Mas vamos voltar à opção de repente, você vem como turista e depois você resolve ficar, ou você tem família aqui, amigos, e você resolve prorrogar o tempo que você ia ficar em Portugal. A princípio você ia ficar só 15 dias, 20 dias, enfim, não me interessa a quantidade de dias, é só um exemplo, tá? Para vocês entenderem que o prazo que a gente tem para ficar como turista aqui em Portugal, e a gente, digamos que decidiu vir morar, a gente vai se legalizar, tá certo? A gente tem o prazo o quê? De 90 dias. Lembrando que esse prazo, ele é prorrogável por mais 90 dias. Então, na verdade, não são 3 meses, tá bom, gente? Na verdade, a gente pode prorrogar esses 3 meses por mais 3 meses e a gente pode ficar aqui como turista em Portugal por 180 dias, tá certo? É uma dúvida muito grande que as pessoas têm
me perguntando, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês. Lembrando que os 90 dias é automático. Para ser prorrogado por mais 90, você tem que ligar para o CEF por telefone e fazer um agendamento para prorrogar esse prazo de turismo aí por mais 90 dias. Tá tendo várias mudanças, gente, por conta da pandemia. A gente está num momento crítico aqui em Portugal. Quando eu cheguei aqui em Portugal também, em maio de 2021, então eu já ouvi vários relatos, porque o que acontece quando você passa desse prazo e você não comunica ao CEF, não faz a solicitação aí dessa prorrogação? O que acontece? Lá na frente, quando a sua manifestação de interesse for aceita e você for chamado para ir ao CEF, em alguns casos, algumas pessoas pagam multa. Não é uma multa muito grande, mas assim, é um dinheiro que você vai jogar no lixo, que você poderia ter feito as coisas legalmente para não sofrer essa multa. Quando eu digo ter feito essas coisas legalmente, é o quê? Ou você, se em 90 dias não tinha tirado documento nenhum, realmente ia voltar para o Brasil e decidiu morar e não deu entrada ainda na sua manifestação de interesse, você tem que agendar no CEF para prorrogar esse prazo de turismo por mais 90. Para quê? Para quando você for se legalizar aqui em Portugal, ou quando você for embora e quiser voltar numa outra época, você não tá com, entre aspas, assim que nem a gente fala no Brasil, nome sujo. Então você tem que ficar legalizado. Então você tem esse prazo de turismo de 90 dias, que se você não der entrada em documento nenhum, você pode prorrogar ele por mais 90, para lá na frente você não sofrer nenhuma sanção, né, dos serviços estrangeiros aí, tá certo? Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Como eu falei para você, eu cheguei aqui no meio da pandemia, já vi relatos de todos os tipos, tanto de pessoas que quando foram ao CEF se legalizar, pagaram multa por ter dado entrada na manifestação de interesse depois desses 90 dias e não ter prorrogado aí por mais 90 como pode. E eu já vi relato de pessoas que foram também e não sofreram nenhum tipo de sanção por conta da pandemia, por conta de repente, algum decreto que a gente desconhece, que estava em vigor na época, pode ser isso também. Então é o que eu falo para vocês. Aqui em Portugal, o que eu vejo é que cada caso é um caso. Nessa questão aí, não é nem de que cada caso é um caso, é questão de realmente cada data é uma data. Então, de repente, um relato que você escuta de um amigo que não te explica direito. Ah, não, mas eu não paguei multa nenhuma e passou os 90 dias. Isso é besteira. Mas, de repente, ele não se atentou a te contar um detalhe importante, que, de repente, até ele desconhece, mas que estava em vigor algum decreto, alguma lei que dava para ele esse direito de passar do prazo estabelecido e não pagar a multa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui em Portugal as leis funcionam, aqui não é Brasil. A gente está muito mal acostumado aí no Brasil, infelizmente, sou brasileira, amo o Brasil, mas onde tudo acaba em pizza, aqui em Portugal não é assim. Então a gente tem que tentar fazer as coisas certas, porque errar em euro, gente, não é brincadeira. Quanto que tá o câmbio hoje? R$ 6,50, mais ou menos. €1 equivale a R$ 6,50. Qualquer multa de 100, 200 euros, a gente tá falando aí em quê? 600, R$ 1.000. Então, assim, gente, é dinheiro. A gente rala muito trabalhando, a gente demora muito para ganhar nosso dinheiro para pagar uma multa sem necessidade, que a gente tem a possibilidade de fazer a maneira correta. Então, assim, fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou dar outra, não sai não, que tem outra dica importante para vocês, que eu vejo muita dúvida em relação às pessoas que entram em Portugal por outros países, tá certo? E não tem o carimbo, né, no passaporte, já que não entrou direto por Portugal, não passou na imigração em Portugal, passou em outro país. E aí fica a dica para vocês. O CEF, ele também aceita como comprovante da data que você entrou no país, até porque você vai precisar dessa data também para dar entrada na sua manifestação de interesse. Pode ser uma passagem que você tenha entrado de ônibus de outro país aqui da Europa para cá, para Portugal. Pode ser um voo doméstico que você tenha pego de avião. Agora, o importante, tira uma foto e escaneia, porque apaga, tá certo? Essa aceitação, ela tem sido válida, como eu falei para vocês, por conta da pandemia.
que eles não estavam agendando para você, quando entrar em Portugal, você liga, agenda para poder ir ao CEF e comunicar a sua entrada no país. Por conta da pandemia, a gente viu vários casos que eles não estavam atendendo, fechou, só ficou para casos emergenciais. E nesses casos, a pessoa que tem guardado esses comprovativos de entrada são aceitos na data que for ao CEF se regularizar e não é pago nenhum tipo de multa. Então, o que eu tô falando para vocês, cada data é uma data, é muito complicado eu precisar para vocês, eu não sei qual foi a data que vocês entraram ou que vão entrar. Como vai ficar esse momento de pandemia aí a nível Portugal e a nível mundo, né? Eu tô gravando, como eu já falei, esse vídeo para vocês em janeiro. Então, assim, o que eu falo para vocês? Se vocês entrarem em Portugal, ficarem um dia que for em algum hotel, em algum hostel, em algum estabelecimento aqui em Portugal, que seja de hotelaria, né? De moradia, esse hostel, esse hotel, ele tem obrigação de informar o CEF todas as pessoas que passam, que dão entrada no estabelecimento deles. Então, Airbnb, alugar apartamento, também, gente, a mesma coisa. Eu digo porque eu fiquei e a proprietária me deu um papelzinho, na verdade, pra gente preencher todo mundo com os nossos dados, número do passaporte, porque eles têm que informar o CEF. Com isso, o CEF já tem lá a data que você entrou, o número do seu passaporte, o seu nome e a data que você entrou no país. Um dia sequer, de repente é válido, dependendo do seu caso, cada caso é um caso. É você, de repente, se hospedar no dia que você chega em algum lugar desse, porque aí você não precisa agendar, se preocupar de ligar, porque não é fácil ligar para o CEF, é uma loucura, marcar para poder ir lá, para poder carimbar o passaporte. Essa comunicação aí que o hotel, que o hostel, que o Airbnb faz ao CEF já é válida como a sua data de entrada para poder ficar tudo ok em relação a isso e você não tomar uma multa também. Aqui eles falam coima, tá certo? Então, assim, é sempre bom a gente se atentar a esses detalhes importantes aí na nossa imigração do Brasil para Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que tenha sido de imensa valia. Deixem aí nos comentários, vamos interagir, o que vocês acharam. Se vocês já sabiam disso, vocês já tinham essa informação ou ela foi importante aí para você? Vamos interagir comigo. Lembrando que eu deixo na descrição do vídeo sempre as playlists aqui do meu canal para poder facilitar aí a sua procura. Eu tenho uma parceria com a Comparar Seguro Viagem. Se você quiser fazer uma cotação sem compromisso com o meu link, eu deixo o link aqui na descrição. Só você clicar aqui no nome do vídeo, vai abrir toda a descrição. Se você não é inscrito no Instagram, ó, vou deixar aqui, é o mesmo nome do meu canal, @viviemportugal. Se inscreve lá, eu posto stories todo dia, acompanha um pouquinho o meu dia a dia. Gratidão é a palavra de ordem e até o próximo vídeo.